Nossa, mas vocês estão tão longe de mim. Mas não tem problema, eu vou perto de vocês. Hoje a nossa aula eu vou aumentar mais um pouco, porque no final nós vamos fazer uma dinâmica de grupo. Sabe, dinâmica de grupo, irmãos, é bom porque vocês se conhecem, junta os grupos, porque quem está sentado sempre costuma sentar lá atrás, quem está na frente nem fica conhecendo, né? Porque termina, sai e a gente não fica conhecendo vocês. Então, juntando os grupos e vocês se conhecem, vocês trabalham a mente, porque a dinâmica vocês vão ter que prestar muita atenção na aula para poder descobrir o que é que tem nessa dinâmica aqui. Então, isso vai ser depois da aula, eu termino uns 10 minutinhos, leio e vocês vão colocar, ou talvez alguém dá outra opinião. Depois eu vou fazer 5 grupos e a gente vai distribuir 5 folhinhas dessa. Nós temos também, hoje é o dia do nascimento do filho de Ruth, e nós trouxemos para ser sorteado para as mulheres 3 ímãs de geladeira relacionado ao filho de Ruth. Depois vai ser sorteado e 3 mulheres vão receber esses ímãs contendo o nome de Obed, tá? E nós mandamos fazer no telão a chegada de Obed. Na hora, vocês me lembram para falar com o menino, para passar lá no telão, para a gente conhecer o filhinho da Ruth que vai nascer hoje. Eu vou deixar essas folhas com a Débora, porque as meninas estão fazendo aqui os nomes para os sorteios. Essas folhas depois você entregue para 5 grupos, você conta quantas pessoas, divide o grupo e as folhas serão entregues para cada pessoa. Preste bem atenção para vocês poderem no final atender o que está pedindo a dinâmica. Irmãos, hoje a gente está terminando o livro de Ruth. Próxima aula nós vamos começar com estudo sobre Elias, é isso mesmo? Elias? Não? Elias e Eliseu, né? Então, a próxima aula, a pastora Abel vai falar, já é outro assunto. E o livro de Ruth foi um livro, assim, diferente, um estudo diferente, bem alegre, bem descontraído. E hoje nós temos o último capítulo, que é o nascimento do filhinho da Ruth e o casamento de Ruth. Então, nós hoje estamos em festa. Pena que vocês estão tão longe e não sei se vão participar da festa como devia, porque depois vocês vão se reunir em grupo. Eu não falei bom dia, né? Faltou meu bom dia, mas bom dia para vocês. Eu creio que muitos de vocês, assim como eu, já ouviu uma frase irônica, uma frase que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus costumam repetir. É uma frase que realmente só pessoas que não conhecem repetem essa frase. Eles dizem assim: Deus criou o mundo e esqueceu de sua cria. Já ouviu essa frase? Eles falam isso pensando nos momentos difíceis que nós vivemos atualmente. Por isso eles acham que Deus esqueceu da criatura. Deus esqueceu do mundo, criou o mundo e deixou para lá. Mas nós, que somos crentes e que somos também criaturas de Deus, não pensamos assim. Deus não nos esqueceu. Ele cuida de nós. E Ele tem um propósito na nossa vida quando Ele nos criou e quando Ele nos deixa neste mundo, é com um propósito. O próprio Filho de Deus disse: não peço que os tire
do mundo, mas que os livre do mal. Está em João 17:15, né, na oração sacerdotal. Ele nos mantém no mundo para nos conduzir a participar do seu plano redentor. E é isso que o livro de Ruth fala, no plano redentor de Deus. E ele nos conduz para participarmos deste plano, até a sua realização plena. Obrigado, Isaac. Apesar de nós sabermos que Deus cumpre todas as suas promessas e toma providência para que os seus planos sejam cumpridos através de nós, o que nós precisamos saber, e que muitos talvez não saibam, é transferir esta visão do plano de Deus para a sua história pessoal. Gente, isso é muito importante, vou até repetir. O que nós todos precisamos saber é que nós precisamos transferir a visão do plano de salvação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa história. Vou até escrever para nós não esquecermos. Nós precisamos transferir essa visão para a nossa história pessoal. E é isso que o livro de Ruth, até aqui, tem nos ensinado. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, o que o livro de Ruth tem nos ensinado é transferir, vou colocar aqui, transferir o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, ou o plano redentor, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida. E muita gente não sabe disso. E o livro de Ruth, até aqui nos ensinou isso. Transferir a história para a nossa vida pessoal. Continuando, nós vemos que o livro, ele destaca a influência de Deus na vida de personagens tão simples como foi Ruth e Noemi. Pessoas tão comuns, mas Deus estava... Deus está no controle da vida dessas pessoas. Deus tem cuidado delas. E a influência de Deus sobre vida tão comum, como parece a vida dessas duas moças ou dessas duas senhoras, é muito importante. Embora nós sejamos comuns, Deus está compondo algo extraordinário com a nossa participação. O plano redentor de Deus tem a nossa participação como filhos de Deus. E pensando nisso, o versículo 1, o capítulo 1 e o versículo 6 de Filipenses diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E ele começou a boa obra na nossa vida, e ele vai completar no dia que ele determinar para que a obra seja completa. Pensando nisso, nós vamos agradecer a Deus por ter nos incluído no plano de salvação. Nós vamos agradecer a Deus por ter nos escolhido como seus filhos. Vamos agradecer a Deus por nos ter determinado que nós permanecêssemos no mundo até o dia que Ele determinar, e por Ele ter cuidado de nós.
nós vamos orar e nesse instante eu pediria a dona Anastácia que fizesse esta oração para nós. Dona Inácia, desculpa. Eu falei Anastácia. Dona Inácia, desculpa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos no céu, te agradecemos por esse dia maravilhoso que tu nos deste. Estamos na tua presença para te adorar, para te louvar, Senhor, e agradecer todas as bênçãos recebidas de ti, ó Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa o pastor Maurício, o pastor Abel, abençoa a família, Pai. Abençoa a irmã que está na frente, ó Deus. Abençoa cada irmão, abençoa as crianças, os professores, ó Pai Santo. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Bênçãos que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico. Deixar Levítico capítulo 25, nós vamos deixar a Bíblia aberta e nós vamos ler alguns versículos neste capítulo. E depois nós vamos passar para Deuteronômio, depois vamos passar para Ruth. Levítico capítulo 25. Aqui está Deuteronômio, Levítico. Capítulo 25, deixa o livro aberto em Levíticos. Deixa eu chegar isso para lá, porque aqui não cabe a minha Bíblia. Pronto, vou deixar aberto aqui e nós no momento vamos estar passando alguns versículos nesse texto. Meus irmãos, Noemi, como uma boa israelita, ela voltou para a sua terra natal. Qual era a terra natal de Noemi? Olha, isso é para Belém de Judá. Belém de Judá fica onde? Fica em Israel. Noemi, como uma boa israelita, volta para Israel. E lá, precisamente, para a pequena vila de Belém de Judá. Lá em Belém de Judá, Noemi e Ruth enfrentam situações dificílimas. E uma delas que Noemi enfrentou foi a venda da terra. Então, a primeira situação difícil que ela enfrentou foi a venda da terra. Por que será que Noemi ia vender a terra? Essa terra que Noemi ia vender era uma terra que ela recebeu de herança do seu esposo. Como era o nome do esposo? Elimeleque. Elimeleque morreu e deixou uma terra para Noemi. E Noemi, estando em crise, em razão da crise, ela resolveu vender a terra. E nessa venda da terra, aí tem a Débora, o doutor Sidemir não está aí, vão me ajudar, viu, Débora, que nós vamos ter um fórum hoje e o negócio não está muito fácil para Noemi e para Ruth. Nessa venda da terra, Noemi encontrou dois grandes obstáculos na venda da terra. Se você leu a lição e você prestou bem atenção, o primeiro obstáculo que ela enfrentou para vender a terra que fora do seu marido e dos seus filhos, era do Malom, que era o mais velho. Por isso Ruth entra na transação de venda da terra, porque também pertencia ao esposo dela. Elimeleque morreu, deixou a terra para Malom. Malom morreu, deixou a terra para a mãe, que são os parentes mais próximos. Mãe, filho e pai. E Ruth entra na transação porque era esposa de Malom.
Até aí vocês sabem que a pastora Abel falou bastante sobre isso. Então, ela, por razão de crise, resolve vender a terra. Mas o primeiro obstáculo que ela encontrou, ela descobriu que ela não era proprietária legítima da terra. Ela ia vender, mas descobriu que a terra não era legitimamente dela. Leia o versículo 23 de Levítico. Venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Você não pode vender a terra, porque a terra é minha. Vocês são estrangeiros e peregrinos. Voltando ao que eu disse, a lição, nós precisamos transferir o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos alguma coisa aqui nesse mundo? Não. O que é que nós somos aqui no mundo? Passageiros e peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, carro, casa, tudo pertence a quem? Deus, foi Ele quem disse. Se você ler esse texto de Levítico, vocês vão ver que Deus está falando, tudo pertence a mim e vocês não podem vender. Vocês são estrangeiros e peregrinos. A terra pertencia a Deus. Então, este foi o primeiro obstáculo que Noemi enfrentou. Os israelitas eram estrangeiros e peregrinos. A terra fora arrendada. Já ouviu falar em arrendada? Arrendar quer dizer, eu passo a minha terra para você, que se eu sou a suposta dona, você planta naquela terra, mas não tem direito da terra. Você arrendou o terreno e você só tem direito naquilo. É isso, Débora? Naquilo que produz. Então, a terra fora agendada para usufruto. Então, o primeiro obstáculo, a terra é ilegítima. Nós vamos ver isso aí, ilegítima. Então a terra não era dela, ela não era legítima dona da terra. A terra era de quem? Era de Deus, né? Terra pertencia a Deus. Não sei se eu estou explicando isso certo. Ela era uma proprietária legítima e a terra pertencia a Deus. Ela não podia vender. Agora, a terra fora arrendada e quem arrenda a terra tem direito de usufruto. Que a palavra, eu pensei que era uso, mas é usufruto. O que é isso aqui? Quem arrendou a terra tinha direito de usufruto. Plantar e usar e comer, tinha todos os direitos, menos o direito da terra. Então, ela fora arrendada por usufruto. Então, Noemi encontrou esse obstáculo muito grande e ela falou aí, tinha que pagar, né? Mas tinha mesmo. O verdadeiro dono da terra, quer dizer, o verdadeiro suposto dono, porque nós não falamos que não tem dono de terra, né? O verdadeiro suposto dono da terra era Noemi. E o suposto dono passava como devedor. E o arrendatário, é isso mesmo, Débora? E o arrendatário como credor. Por quê? O arrendatário é que plantou. Ela disse, o suposto dono tinha que pagar para o arrendatário, então ele era devedor, se ele tinha que pagar para o arrendatário para resgatar o direito de ter a terra. Porque ele não plantou, estou explicando certo, porque isso é tão difícil. Ele plantou, então eu tenho que te pagar
o direito dele de plantio, para ele me entregar a terra de novo, que não vai ser minha, vai ser de Deus, mas volta para mim. Porque isso Deus permite que tudo que nós temos, nós podemos usar. Então, o dono da terra passa a ser devedor e o arrendatário passa a ser credor. Ele vai... Ninguém era dono, dono do fruto. A terra estava dividida entre as tribos e tinha que ficar naquela tribo. É. Certo? Se a terra fosse vendida para alguém, para outra tribo, quando chegasse o ano do jubileu, tinha que devolver para que a terra continuasse. Isso, nós vamos chegar lá no jubileu, Débora. Quer dizer que ninguém era dono. Ninguém era dono, era dono do fruto. Não era só ela, né? É. Ninguém era dono, Deus era o dono. Deus é dono, mas dos frutos, do plantio, de tudo que eles fizeram, do uso, eles tinham direito. Então eles estavam vendendo o uso. Agora vamos ver. Noemi era a primeira resgatadora disso tudo, mas ela não tinha dinheiro para resgatar, para comprar os direitos dos outros. O que é que ela tinha que fazer? Arrumar um resgatador, alguém que resgatasse, que comprasse. E ela havia vendido, ela estava empobrecida e havia vendido a terra por necessidade. O verdadeiro dono era devedor, tinha que pagar, ela não tinha dinheiro para pagar, então ela tinha que encontrar alguém que fizesse isso. Aqui, dona Gé, olha, o verso 3, olha. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. A tem, Era dela e ela queria vender. Só que depois... Só que tinha que vender para alguém daquela tribo. Porque Deus não queria. Deus queria preservar a herança de cada tribo. Isso. Então a terra era dela para uso, mas ela queria vender para outra pessoa Porque ela precisava do dinheiro, ela estava empobrecida e precisava do dinheiro. Então esse foi um obstáculo que as duas encontraram lá na terra de Belém. Então ela vai encontrar a pessoa para comprar esses direitos. Vamos dar um suspense aí que depois nós vamos encontrar isso lá atrás no livro de Ruth. Nós falamos sobre a guarda da terra. Eu queria ver 25 do versículo 25, faz favor, sobre o resgatador. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Isso. Se vender, se for para vender, vem o resgatador para resgatar essa terra vendida. E esse resgatador tinha que ser um parente mais próximo, tinha que ser um irmão, tinha que ser um tio, tinha que ser um primo de primeiro grau, o mais próximo possível. Esse deveria comprar o direito de usufruto do parente empobrecido. E o verdadeiro dono, como eu disse, podia também fazer isso, mas Noemi não tinha dinheiro para pagar o arrendatário, os seus benefícios, então ela aguardou encontrar esse resgatador. O segundo obstáculo vem o segundo obstáculo que ela encontrou foi aguardar a chegada do ano do jubileu. Este jubileu era uma lei que reforçava que Deus era proprietário legal da terra. Só que Deus é proprietário da terra, mas Ele protege a todos. Ele dá, ou Ele
ou nós dependemos da terra para vivermos, e sendo as terras de Deus, na sua providência, Ele providencia para que nós todos usufruímos daquilo que é dele. E foi isso que aconteceu com Noemi. O ano do jubileu reforça a propriedade legal de Deus e Ele protege a todos. Esta lei do jubileu era anunciada através de som de trombetas. Quando tocassem as trombetas, estava sendo anunciado o ano do jubileu, ou a lei do jubileu. E alguém pode ler no versículo 13 de Levíticos, que já está aberto. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Neste ano do jubileu, todas as dívidas eram canceladas e os bens devolvidos ao seu dono. Foi isso que, se você ler o ano do jubileu todinho, o texto todo, você vai entender que todas as dívidas eram canceladas e todos os bens eram devolvidos para o seu dono. Isso era a lei do jubileu. E essa lei tinha que levar 50 anos para isso. Justamente, dona Geu, para preservar a herança de cada um, de cada tribo. Né? E justamente para preservar os direitos da terra e o nome de cada família, ou de cada tribo. Então, por isso tinha essa lei do jubileu, que era esperar 50 anos para aquilo tudo ser devolvido. Então, essas duas dificuldades foram enfrentadas por Noemi e por Ruth, que moravam juntos. O patrimônio, naquela época, era uma prova concreta de que a família fazia parte do povo de Deus. O resgatador só devia agir quando a família estava sendo ameaçada. E naquele caso, Noemi estava sendo ameaçada pela crise, resolveu vender. Aí entra o resgatador, para que o nome do falecido seja preservado. Então nós, hoje, muita gente usa essa lei com essa expressão. Depois de 5 anos a dívida caduca, e eu conheço uma pessoa que compra. Depois de 5 anos caduca e meu nome fica limpo. Não se importa que o nome fica sujo na praça, né? Então, depois de 5 anos, só que aqui na lei do jubileu, depois de 50 anos, não tinha mais dívida. E é baseado nessas leis que nós falamos. Dentro da nossa história, essas leis, mesmo que elas não são tão corretas como as leis dentro da palavra de Deus, mas elas têm base, né? Elas têm base, está dentro da nossa história. Então nós vemos o resgatador só fazia quando a família estava sendo ameaçada, para ter o nome do falecido, que no caso era Malom e Elimeleque, fosse preservado. Nós vamos ler junto Deuteronômio 25, 5 a 10. São 5 versículos que eu abri para a gente ler, que nós vamos ler uma outra lei. Ela disse que ia falar sobre Ruth, mas está falando sobre, mas está dentro do texto. Deuteronômio 25, do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 10. É uma outra lei que existe aí. Vamos junto? O Levirá, juntos. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu
não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, porque o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, vocês estão entendendo? Se o homem, quer dizer, se o cunhado não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta, quer dizer, ela vai lá na praça, lá no meio de todo mundo, né? Aos anciões e dirá, então ela vai falar em praça pública: olha, meu cunhado recusa suscitar o seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciões da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser não quero tomá-lo, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhe descalçará as sandálias, lhe cuspirá no rosto, mulher danada, hein? E protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então, essa é a lei do levirato, né? Até cuspo na cara o cara ia receber se não quisesse casar. Então, essa lei do levirato estava valendo para Ruth? Não, por quê? Porque os dois morreram, ela não tinha cunhado. Então essa lei não serve para Ruth. Essa lei era uma lei em Israel e devia ser praticada. E se não praticasse a lei, se não cumprisse a lei, o cunhado casar com a cunhada, até cuspo no rosto, ele ia tomar em praça pública. Ela ia lá e falava que ele não queria. Passou uma vergonha danada, né? Então, Ruth não passou por essa não foi um obstáculo na vida de Ruth. E o livro de Ruth continua. A lei do levirato era uma providência gloriosa de Deus que está registrada no capítulo 4 de Ruth. Agora nós vamos para o capítulo 4 de Ruth. Isso, capítulo 4 de Ruth, deixa aberto aí. Providência, o título da nossa lição qual é? Providência gloriosa. Providência gloriosa. Então a lei do levirato era uma providência gloriosa de Deus. Irmãos, até aqui, tudo que nós discutimos, tudo que nós falamos, tudo que nós aprendemos no livro de Ruth é mundano. A colheita é mundana? Fica aqui. É do mundo. A colheita, o respigar que Ruth respigou lá nas terras de Boaz, é do mundo. Nós não colhemos aqui para levar para lá. Nós deixamos aqui. A herança da terra é mundana? Porque é daqui. Nós deixamos aqui. Nós não levamos, para o plano de Deus. Então, a herança da terra é mundana, a colheita, o respigar de Ruth é mundana, o cuidado com as duas viúvas é mundano, porque lá no céu nós não precisamos de babá, não precisamos de cuidado, tudo fica aqui, tudo é mundano. Mas Deus mostra que mesmo
sendo pessoas do mundo, mesmo a nossa vida aparentemente mundana, Ele nos mostra que a nossa vida, Ele usa a nossa vida para construir o reino do seu Filho. Ele nos usa aqui no mundo, Ele nos dá tudo. É permitido ter isso tudo? É permitido por Deus. É permitido usar a terra? É. É permitido plantar? É permitido respirar? Deus usa isso tudo porque Ele está preparando o reino de Deus através de nós. Então é trazer as lições, aqui é o segundo, a lei do quê? Levirá? Não. Não, já. Do quê? Resgatador. O segundo é que ela encontrou. Deuteronômio 25. Não, a lei do jubileu. Aqui, né? Ela encontrou a lei de uma dificuldade na lei. Ela encontrou a lei do jubileu, que é esperar 50 anos para a terra voltar. Então aqui Deus usa tudo para nossa vida. Nós estamos falando de ter as coisas. É bom ter carro? Precisa ter casa? Sim. Precisa ter uma igreja bonita? Sim. Deus permite? Permite. Mas tudo isso Ele nos permite porque Ele está formando, construindo um reino aqui na terra. Por isso o título da nossa lição: uma providência gloriosa. Ele providencia tudo para que nós tenhamos uma vida alegre, uma vida comum como os outros, mas uma vida que nos delicia aqui, porque Ele está formando o seu reino através de nós. O livro de Ruth começa com 3 mortes. A morte de quem? Marido e os 2 filhos. O livro começa com essas 3 mortes: Elimeleque, Malom e Quilion. São 3 mortes que deixaram tristeza, choro, saudades, perda, saída. Então, morte que mudou completamente a vida das 3 viúvas. O primeiro capítulo registra isso tudo: a morte e todas as tristezas. Já no capítulo 4, onde aqui nós vemos o versículo diz: onde abundou a graça, superabundou o quê? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí nós vemos: onde abundou a tristeza, superabundou a alegria, né? O capítulo 4 traz a superabundância de alegria na pequena vila de Belém. E o versículo com muita capacidade está em Salmo 30, versículo 50, diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No capítulo 1 foi uma tristeza só, mas no capítulo 4 vem a alegria. O livro inicia com uma história triste e termina com um final feliz. Isso nos lembra que para nós cristãos, para nós que somos filhos de Deus, nós temos a certeza que Deus escreve todos os capítulos da nossa vida. Tudo que se passa aí na nossa vida foi escrito por Deus. Todos os capítulos da nossa vida foi escrito por Deus. Por isso não podemos temer o futuro, porque o nosso futuro pertence a Deus. E foi isso que o livro de Ruth quis nos ensinar.
Nós estamos no capítulo 4, trazendo essa superabundância de alegria. E o livro inicia com essa história triste e termina com essa história alegre do capítulo 4. Nós vemos que, por isso, o capítulo 4 concentra-se em 3 pessoas. A concentração da nossa aula de hoje é em 3 pessoas. Quais são essas pessoas? Vamos ver se vocês viram. Tem o noivo. Existe noivo sem noiva? Não. A noiva e o bebê. Agora, quem é a noiva nós sabemos quem é. É Ruth. Sabemos quem é o noivo? Sabemos quem é o noivo? Boaz. E se não for? Mas porque é, mas e se não for? O bebê, sabemos que o bebê vai ser filho de Ruth, mas ele vai ser filho do suposto noivo? Também não sei. Então vamos descobrir quem vai ser o noivo. Aqui nós vamos ter um casamento e um nascimento. Então vamos, o versículo 1 do capítulo 4. Eu vou ler até o 6 e depois nós vamos continuar. Preste bem atenção, vou ler compassadamente para vocês entenderem, que é tão claro que não precisa tantas explicações. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Oi, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi a de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, a terra que foi nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, te informar disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que eu resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Então nós vemos aqui no capítulo 1 até o versículo do capítulo 4, do 1 até o 6, Boaz preparando o caminho. Não é já preparando o noivado, não. Preparando o caminho para casar com a senhorita Ruth, né? Então nós vamos ver como é que foi essa história aí. Boaz preparando o caminho para casar com Ruth. Mas ele teve um tropeço porque ele ficou sabendo, olha lá no versículo 12, vira a página do capítulo 3. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Isso, então olha o tropeço, por isso que eu disse: Boaz é o verdadeiro? Não sei. O bebê é filho dele? Também não sei. Sei que Ruth e o bebê nasceu e que Ruth é a noiva. Mas que Boaz vai ser o noivo legítimo, eu não sei.
Para ser um resgatador, tinha que ser um parente próximo. Esse parente foi o principal obstáculo para que o que Boaz tinha que recuperar. Havia outro homem em Belém que era o quê? Que era o parente mais próximo. E eu imaginei, eu pesquisei para saber o nome desse parente. Eu não sei se o pastor Abel pesquisou também. Não. Eu li, não me lembro mais, porque eu leio tanto quando eu estou preparando, que eu não achei mais a fonte onde eu encontrei, que esse resgatador, esse parente que foi chamado de fulano, tinha o nome de Onã. E era irmão de Elimeleque. Eu vi um comentário sobre isso, não coloquei porque eu não tinha certeza. Mas nosso irmão. Ele fala aqui, nosso irmão. É nosso irmão, né? Então eu não tinha certeza. Esse meu irmão pode ser que era do mesmo povo, não. Esse irmão aí pode ser que era da mesma tribo, do mesmo povo, né? Como nós somos irmãos, mas não somos parentes sanguíneos. Então nós não colocamos, porque não temos certeza, o nome do parente mais próximo de Ruth. Mas que existiu. E agora vem aí o tropeço de Boaz. O primeiro versículo diz que ele subiu à porta da cidade. E eu não sou arquiteta, se nós tivéssemos aqui um senhor Neemaia aí para fazer a porta da cidade, mas eu imaginei, ou nós podemos imaginar, que as cidades naquela época eram assim. Aqui era uma praça. Dona Gel, a porta da cidade era onde se resolvia todos os problemas da cidade. Então é isso que eu quero tentar fazer. Eu achei que aqui fosse ruas, né? E que a cidade fosse planejada assim. Isso é só uma imaginação. E aqui fosse ruas. Todo mundo para entrar e sair de uma rua tinha que passar por essa praça ou por esse lugar. Não podia entrar nas ruas sem não ser passar nesse lugar. Então, para sair também. Então ali era eu chamava porta porque era a entrada e era a saída da cidade. Eu imaginei assim as ruas, não sei se era na pá, mas que é onde se administrava os negócios. Isso mesmo. Então, o primeiro versículo diz que ele se assentou na porta da cidade. E ali era um fórum especial onde se realizava todas as transações judiciais na presença dos anciões que serviam de testemunhas. E esses anciões não podiam ser menos de 10. Então, como Boaz estava interessado, ele foi preparar o caminho. Então, o que ele fez? Pegou, assentou, vamos colocar o senhor Boaz, assentou no banco da praça. E aqui nós temos os convidados, que são as testemunhas, convidou e ficou vendo as pessoas que estavam passando. Sem dúvida passou um coronel bem vestido, né? Porque o homem tinha dinheiro, era ele que ia comprar a terra, ele veio bem vestido, ele imaginou, vai ser aqui. E ele chamou, fulano, e o homem atendeu? Atendeu. Assenta-te aqui. E ele assentou? Assentou perto dele, né? Assentou perto dele. E ele foi contar a história de Noemi. Nós temos um parente que está empobrecido e resolveu vender a terra. Você é o primeiro comprador porque é o primeiro parente. Providência de Deus. O nosso título, Providência Gloriosa. Porque Boaz sabia que ele ia passar ali? Não. Boaz conhecia? Tudo indica que também não.
Ele chamou por providência de Deus, viu uma pessoa diferente, oi fulano, vem e senta aqui. Depois chamou todos os outros testemunhas, que são os anciões. 10 homens. São 10 homens. E sentaram ali para negociar, para fazer a transação, né? Ali o fulano sentou e deu início às transações. O que o fulano lá, o suposto parente mais próximo resolveu? Primeira mão. Ele resolveu comprar. Ele resolveu comprar. Foi o que ele disse: eu sou o primeiro comprador. Depois que ele ouviu tudo, Boaz foi tão sagaz. Boaz foi tão sagaz que ele não falou no nome de Ruth em primeira mão. Ele falou na terra, falou na Noemi, mas escondeu o nome de Ruth. O cara falou assim: eu compro. Mas quando ele disse, você compra e faz o quê? Leva quem? Ruth. Leva a Ruth. O acordo é esse, quem comprar a terra. O acordo é esse: compra a terra e leva Ruth. E o que é que ele fez? Ele não quis. Eu compro a terra, mas Ruth. Não. Tinha família. Tudo indica, ele disse assim, tudo indica que ele tinha uma família. Porque ele disse assim, Ele fala aqui, para que não me prejudique. eu não quero me prejudicar, ficar com duas mulheres, o primeiro filho que ela tiver vai ser meu herdeiro. Não foi isso que ele falou? Então, o que Boaz ficou o caminho aberto para Boaz. Agora sim. Nós podemos dar toda certeza que o caminho está aberto para Boaz. Leia o versículo 7 e 8. 7 e 8. Já está aberto no capítulo 4. Este era outrora o costume em Israel, quando a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Quando ele tirou o calçado e deu para Boaz, a troca de calçado era falando que o negócio estava confirmado, fechado, né? O negócio fechado e você pode ficar com a terra. O Boaz, mais do que nunca, já estava com interesse, olhando para Ruth, ele disse, esse abriu realmente o caminho. Então, aí veio Boaz, tomou Ruth como a sua esposa. Leia o versículo 9 e 10. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei a mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta de sua cidade. E isto sois hoje testemunhas. Então ele, diante da troca de sandália, da confirmação da realização das transações, ele anunciou publicamente o seu compromisso com Ruth. Agora nós podemos dizer que o noivo é Boaz. Só agora nós podemos confirmar, né? Porque podia ser o noivo é Boaz. Aqui tem um casamento, né? E Ruth e o bebê agora passa, e aqui tem um nascimento que é o filho dos dois, né? Então aí nós podemos concluir o casamento de Ruth com Boaz, e depois nós vamos ver o nascimento, que depois me lembra que eu tenho uma tela no telão na chegada de Albert, que eu pedi para fazer, tá?
Vocês me lembram no capítulo 13, nós vamos falar com o moço lá passando. Então, Boaz, o versículo 11 e 12, Boaz era abençoado como resgatador, os anciões e todo o povo que estava na praça apoiaram o casamento e oraram para que ele fosse abençoado com a paternidade. Isso está no versículo 13 que nós vamos ler por último. Do capítulo 14 até o 17, nós vamos falar um pouco sobre Ruth. Deus havia sido bondoso para com Ruth, dando-lhe fé para crer nele. A graça de Deus continuou quando ela se mudou para Belém. Foi para o campo, Boaz se apaixonou por ela. Vemos aí a providência de Deus. Boaz se apaixonou por ela. E ainda na porta da cidade, o parente mais próximo a rejeitou. E Boaz a adquiriu para si. Depois do casamento, Deus derramou sua bênção sobre Boaz e Ruth e permitiu que ela concebesse e de modo seguro ela desse à luz a um menino. De modo seguro. Aí prova a concepção depois do casamento. E a Bíblia é bem clara. E de um modo seguro, ela deu à luz a um menino que se chamou Obed. Obed quer dizer César. Pode passar o telão. Vamos tirar a lousa para vocês verem? Será que ele está me ouvindo? Não precisa não. Está passando? Não. Como é que é o nome do menino lá? Apareceu lá. Apareceu lá. Olha lá. Esse então Deus abençoou e usou Ruth e Boaz. Eles tiveram um filho. Esse filho chamou-se Obed, que quer dizer servo. Que tal? Você convidaria alguém para ir à sua casa para receber o seu filho com o nome de servo? Pois é, Deus usou este bebê como fonte de bênção para todos nós. Foi com esse bebê que nós temos a providência de Deus gloriosa na nossa vida. Se nós olharmos a genealogia, que vai partir do versículo 18 até o versículo 22, nós vamos ver que Boaz e Ruth, deixa eu apagar aqui, cadê a Ruth? Que Boaz, vamos ver a genealogia vai assim. Boaz e Ruth gerou quem? Boaz e Ruth gerou Obed. Obed era o avô de Davi. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, que é o ancestral de... Aqui tem a genealogia. Então, esse bebê foi para nós de uma coisa muito importante. E o livro de Ruth, para mim, foi muito instrutivo. Ele nos instruiu a crer e a passar todos os ensinamentos da palavra de Deus para a nossa história pessoal. E o livro de Ruth realmente me ensinou isso. Fazer promover o reino de Deus segundo a sua providência gloriosa. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora passar. A Débora conseguiu juntar os 5 grupos? Deu o sinal já, não. Não, mas rapidinho. É o primeiro sinal ainda. É o primeiro. Eu falei,
Tem mais 10 minutos depois do segundo. É o primeiro sim. Anda, rapidinho. Eu dividi aqui, entreguei umas folhas aí. O que é para fazer? Vamos, deixa eu dar uma lida nessa folha, me empresta a sua. Por quê? Aqui, assim, ó, a minha. Gente, vocês vão prestar atenção, que depois essa vocês vão gostar. Vocês vão estão divididos os grupos? Já? Olha, preste atenção. O hóspede, nós temos aqui, o hóspede que mora em cidades praianas raramente sente falta de visita, principalmente durante a temporada de férias. Na maioria das vezes, esse fato é uma experiência agradável para os donos da casa. Prestaram atenção nos donos da casa, lá na história? Há pouco recebemos uma visita que foi o fim. Ele apareceu, então o visitante apareceu, lembra dos nomes, com uma comitiva não inferior a 3 pessoas. Quer dizer, na visita vieram mais de 3 pessoas. No grupo não diz quantas pessoas. Não inferior a 3. Cuja missão na vida era atender a todas as suas necessidades. Fomos informados que teríamos que acomodar toda essa gente. E nós fizemos. Nós acomodamos todos eles. Não foi? Sentamos, assistimos. Ele chegou trazendo, imagine só, a sua própria coleção de ferramentas. E no momento de folga começava a desmontar quase tudo que havia na casa. Gostamos de levar as pessoas que nos visitam pela primeira vez para almoçar num belo restaurante na terra, onde se tem uma vista maravilhosa. A paisagem deixa as pessoas fascinadas, pois o cara nem ligou. Chegava a bocejar de sono. Em vez de ele comer, ele agradecer, ele estava dormindo, cochilando. Como se não bastasse, fez uma cena na hora do almoço, recusando comer o que fora pedido para ele, jogando prato longe, empurrando o prato. Além disso, antes de sairmos do local, peguei beijando a garçonete. Revelou-se um verdadeiro desmancha-prazer. Enquanto ele dormia, a sua comitiva cuidava para que seu sono não fosse interrompido, obrigando a todos a andar na ponta do pé e falar bem baixinho. Quando acordava, por volta das 5 horas da manhã, era propenso a fazer com que todos acordassem também, monopolizando a conversa em tom com voz bastante elevada. Enfim, todos tinham que estar totalmente à sua disposição, atendê-lo em suas necessidades, todas e do jeito que ele queria. Quem é ele? Quem é ele? O bebê que chegou, gente. Olha, presta atenção. Ele apareceu com uma comitiva inferior a 3 pessoas. Veio Noemi, veio Boaz, veio Ruth e veio ele. 4 pessoas, inferior a 3. Ele chegou, era visita, né? Inferior a 3, então o máximo era 3. Não inferior. Não inferior, podia ser mais. 4 pessoas. Eram 4 pessoas. E ele chegou trazendo a sua própria coleção de ferramentas. Trouxe o carrinho, trouxe a descoberta, trouxe a mamadeira, trouxe um monte de coisa, suas próprias ferramentas. E no momento de folga começava a desmontar tudo que havia dentro de casa. Porque bebê, você tem que tirar tudo para colocar. Desmonta tudo que tem dentro de casa. A alegria dele é desmontar. Gostamos de levar as pessoas para visitar, para comer. Quando chegou no restaurante, o que ele fez? Ficou bravo. Ficou bravo porque não gostava da comida, porque criança não gosta de tudo, né? Ficou bravo, empurrava os pratos porque não queria aquilo lá. E dormia. Bocejava de sono. Bocejava de sono, porque depois de tanto bagunçar, estava com sono. Como se não bastasse, fez uma cena na hora da almoço recusando comer. Isso já falei, né? Agora, pegamos beijando a garçonete. O neném era tão bonitinho que a garçonete pegou e abraçava e beijava aquele neném, né? E ele dava risada com a garçonete. Revelou-se um verdadeiro desmancha-prazer. Enquanto ele dormia, pois ele dormia, ele bagunçava tudo e ia dormir. E todo mundo.
Essa garçonete é as mulheres que rodeavam a Noemi quando estava no colo dela. Aquela Noemi. Isso. Quando ele dormia, então todo mundo tinha que ficar quietinho para o senhor Obed dormir, né? Falar baixinho, andar na ponta do pé. Mas quando ele acordava às 5 horas da manhã, era uma choradeira danada que ninguém dormia mais, né? Que ninguém dormia mais. Todos acordavam e ele monopolizava a conversa, então bastante elevada. E chorava bem alto, né? Enfim, todos nós ficamos à disposição para atender as necessidades dele. Quem é ele? O Senhor Neném de Ruth, né? O Senhor Obed. Então essa dinâmica era para fazer em grupo, né? Mas aqui é tão difícil fazer Aqui é muito. por causa do espaço também. Eu distribuí aí para a pessoa. Nós temos agora O negócio tá 3. Esse saquinho. Nós temos aqui nome só das mulheres, porque nós temos 3 imãs de geladeira para serem sorteados. E só as mulheres usam imã de geladeira, os homens não usam, então só as mulheres vão estar. Quem vai tirar? Seu Jonas. Tira Aqui, ó, não sei se é um papelzinho. Ela pôs no. Ela viu lá quem estava para ela. Tira um papelzinho só. Vê o nome quem Pastor, tira outro. Vê o nome de quem? E quem quer dar o seu nome? Ivone. Dá um Ivone. Ivone Macia. Meu Santos, tira outro. O senhor tirou, pastor? Regina. Dona Regina. Regina. Dona Regina. Vai ganhar outro bebezinho. Vai, seu Santos. Seu Santos tirou quem? Cleonice. Então, é um imã de geladeira contendo um Eu não queria que eu bebezinho. colocasse o nome dela, porque ela não é da classe. Só mulher, porque homem não gosta, não usa colocar coisa na geladeira. Gente, assim terminamos o livro de Ruth. Que Deus nos abençoe. E próxima aula vai ser Elias e Eliseu. O pastor vai estar dando a sua aula. É mais Elias, Eliseu, depois a senhora continua. Ele vai falar tudo sobre Elias e eu vou terminar com Eliseu, né? Gostei demais do livro de Ruth e foi também eu tive lições preciosas da minha vida pessoal. É um livro muito bom, principalmente para ser estudado entre nós mulheres, né? Porque foi um livro assim, bem estudado ali passo por passo, né? As lições foram muito boas. Nós vamos ficar de pé, vamos orar e vamos pedir as bênçãos de Deus sobre os novos estudos sobre Elias e Eliseu. Essa revista tem sido muito boa, né, pastor? Inclusive, eu ia dizer isso, foi bem proveitoso da classe para nós que estudamos, nós preparamos isso. Além disso, é um livro, só lembra o seguinte, mais uma vez, no livro de Ruth tem a palavra de Deus sim, viu? Tem a palavra de Deus. Que não tem no livro de Esther. Eu disse que Tá o senhor certo? pediu para falar. Eu falei. Então, Tem. foi muito próprio, eu me edifiquei muito, né? Eu Você vê que é também. uma matéria difícil, porque Deus quer. Por isso que a Danielzinha terminou a lição e eu também terminei sendo o seguinte: a providência de Deus colocar a coisa no lugar certo, porque a história não tem jeito, humanamente falando, não tem pé nem cabeça. Mas Deus colocou a coisa na providência dele e realizou. E se nós levarmos isso a sério, nós vemos que isso acontece nos nossos dias. Por isso que as pessoas falam assim, Boaz, a Ruth foi lá nos campos de Boaz. Coincidência. Não, Não, uma foi vida providência. Tudo foi providência. Formação de Noemi, né? Providência. Ele queria ter mais do que um resgate, queria que casasse. Outra também, ela ficou casada e não teve filho. Ela ficou casada e o livro não Deus diz não que ela. deu filho para ela enquanto ela esteve casada com Malom.
Vai logo com Boaz. Providência de Deus, né? Por isso que nenhum das leis favorecia Noemi, para continuar a descendência Nem dela. filho ela teve, né? E nem quando nasceu Obed, que Obed tinha nada com ela, mas foi tido como neto dela. E a alegria que ela ficou quando nasceu o filho de Ruth, porque ela foi ser a babá, a avó e a mãe de criação de Obed. E ela passou de amargurada para ser a mulher de Boaz. Vamos ficar de pé e vamos orar? E Cleonice, que não queria o bebê, vai orar para a gente. Não, bebê eu tive. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti eu rendo graças, ó Pai, por este dia que o Senhor nos deste para estarmos aqui na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Senhor Deus, eu Te agradeço pela lição que nós tivemos, Senhor, por essa história maravilhosa de Ruth, em que o Senhor prepara para cada uma de nós, ó Pai, as nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor conduza-nos até os nossos lares, protegendo-nos, ó Pai, do perigo e do mal. Derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo aqui presente. Em nome santo de Jesus que eu Te peço, Senhor, perdão do meu pecado. Amém. Amém. Vamos com Deus.